Bom dia da paz do Senhor Jesus Cristo, meu querido irmão. Bom dia, minha querida irmã. Que prazer imenso nós estarmos juntos aqui para mais uma vez nós meditarmos numa palavra de Deus. Temos a convicção, temos a certeza de que foi Deus que nos proporcionou este momento, esta hora, para que pudéssemos estar aqui. Então peço que você que entrou agora no meu canal, tá? Para aqueles que não me conhecem, aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, presbítero Vanderlei. Somos defensores da fé cristã, somos defensores do Evangelho de Jesus Cristo, tá? E vamos mais uma vez partir em defesa da fé cristã, em defesa do Evangelho de Jesus Cristo, em defesa da palavra de Deus, da veracidade da palavra de Deus, tá bom? Você que ainda não me segue aqui na plataforma do YouTube, nos siga aí, tá? Compartilhe com alguém o nosso vídeo, deixa aí o seu comentário e vem comigo até o final. São só apenas alguns minutinhos aqui, na qual nós queremos aqui meditar numa palavra, tá bom? Meus queridos irmãos, preste atenção, vem comigo aqui, que eu quero falar sobre um tema aqui bastante interessante, tá? Após, irmãos, aí a definição, após aí o resultado das últimas da última campanha eleitoral que teve aí, após o resultado das últimas eleições aí, pessoas têm zombado de nós que somos evangélicos, de nós que somos defensores da fé cristã. Por causa do resultado, pessoas têm zombado de nós, né? Têm feito vídeos zombando da nossa fé, zombando do nosso Deus, tá? Mas o nosso Deus, ele é um Deus amoroso. Deus entregou o Filho dele na cruz do Calvário, tanto pelos bons quanto pelos maus. Deus não se alegra com a morte do ímpio. Deus espera que o ímpio se arrependa e se converta a ele, que Deus o salvará, tá? Deus espera isso. Deus é um Deus amoroso, um Deus misericordioso. Não tem prazer na morte do ímpio. Escute, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por que é então que eu, como homem, teria prazer na morte de alguém? Se o próprio Deus não tem prazer na morte do ímpio, eu também não tenho. Você também não pode ter prazer na morte do seu inimigo, na morte daquele que zomba do teu Deus. Vamos deixar que Deus vai trazer o juízo. Vamos deixar que Deus vai julgar a nossa causa. Com certeza, sem sombra de dúvida, Deus julgará a nossa causa, tá? Eu quero fazer leitura de um texto bíblico, tá? Salmo 73. Salmo 73. Pegue sua Bíblia, por favor. Pegue sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura do Salmo 73. Vamos ver. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Deixa eu falar para você. Salmo de Asaf, tá? Isso aqui é um resumo do que Asaf estava passando. E o que ele estava passando? Ele disse assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Agora, quanto a mim, ele dizia, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Por quê? Versículo 3. Pois eu tinha inveja do soberbo, ao ver a prosperidade dos ímpios. Veja o que Asaf está falando. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Ergue a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, e águas do copo cheio se lhes espremem. E dizem, como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que eles são ímpios, e todavia estão sempre em segurança. E se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência? Olha o que ele está dizendo. Quando ele comparou a sua vida com a vida do ímpio, ele dizia, na verdade, em vão tenho purificado meu coração, em vão tenho servido a Deus, em vão tenho sido justo e lavado as minhas mãos na inocência?
pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falaria assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Versículo 18. Certamente tu o pusesses em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Certamente tu o pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Versículo 19. Como cai em desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Se você não me entendeu, em rápidas palavras aqui, eu quero lhes explicar o que Asaf estava passando. Como se viu no texto que ora acabamos de ler, Asaf servia a Deus. Asaf era um servo de Deus. Asaf todos os dias estava na igreja, louvando a Deus, ouvindo a palavra, lendo a Bíblia, orando, se consagrando. Asaf, tinha ele como justo diante de Deus, que servia a um Deus justo. Mas quando Asaf passou a olhar a vida dos ímpios, ele viu que aquele que não temia a Deus, aquele que zombava de Deus, aquele que ria dos céus, aquele que olhava para Deus e dizia: há conhecimento no Senhor Deus? O Senhor realmente existe? Este daí, Asaf olhou para ele e viu que a sua vida era uma vida sossegada, não era uma vida como as demais pessoas, não estava em aperto, até na sua morte não passava aperto. Asaf olhava a prosperidade daquele que não temia Deus e que zombava de Deus, era melhor do que a vida dele. Agora, quanto a ele, que servia a Deus, que jejuava, que consagrava, que orava, que cantava, que pregava, que lia a Bíblia, a vida dele estava em aperto. A cada manhã ele dizia que ele era afligido. Então, quando ele olha a prosperidade do ímpio, a sua vida sossegada, ele diz que quase escorregaram os seus passos ao ele ver a prosperidade do ímpio, a prosperidade daquele que não temia Deus. Mas nós vamos ver o resultado em uma conclusão no versículo de número 17, quando ele vai dizer que até que entrei no santuário de Deus e entendi o fim. Preste atenção, entendi o fim deles. Então, o que Deus vai mostrar para Asaf quando ele entra no santuário? Deus vai fazer ele entender que o momento, o presente momento dos ímpios que estavam em alegria, no presente momento do ímpio que estava rindo dos céus, que estava rindo de Deus, que estava dizendo há conhecimento em Deus, o momento presente feliz desse ímpio teria um final triste, teria um final em desolação, teria um final em repentina destruição. Agora, Deus faz entender que o momento presente de Asaf, em tristeza, em angústia, em ser afligido a cada manhã, seria trocado por um futuro feliz. Seria trocado por um futuro abundante na presença de Deus. Deus faz ele entender isso quando ele entra no santuário. E aqueles que estavam rindo de Deus, aqueles que zombam de Deus, tanto aqui nas plataformas digitais, quanto em qualquer lugar, o que Deus precisa para te destruir é apenas o peso do seu corpo. Deus vai resumir isso na sua palavra dizendo que Deus coloca os ímpios em lugares escorregadios. E aquele que está em lugar escorregadio precisa apenas do peso do seu corpo para cair em repentina destruição. Nosso Deus é amor, nosso Deus é misericordioso, mas Deus também é um fogo consumidor. Então aqueles que zombam de nós aqui, não se preocupe você se você não está tendo uma resposta imediata da parte de Deus. Não se preocupe, é porque Deus é amor, entenda, coloque o amor de Deus também no vosso coração. É porque Deus é amor. Deus tem muito ímpio, muito daqueles que estão aí no meio zombando de nós. Deus quer salvar muito de vocês ainda. Por isso, Deus dá tempo. E Deus precisa apenas do tempo, ao seu tempo quando resvalar o seu pé. Deus coloca eles em lugares escorregadios. E Deus não precisa mais do que nada, apenas do peso do corpo do ímpio, para que ele caia em repentina destruição. Portanto, converta-se ao Senhor, volte-se para o nosso Deus. Aqueles que zombam de nós hoje, aqueles que usam a sua língua para zombar de Deus, tá? Como eu tenho visto aí, não posso deixar aqui a minha palavra em defesa do Evangelho, em defesa do nosso Deus, em defesa da nossa fé cristã. Aqueles mesmo que zombam hoje,
que usa a sua língua para zombrar hoje, um dia, mais cedo ou mais tarde, vão ter que se prostrar diante do Rei da Glória, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Rei, para a glória de Deus Pai. Então a mesma língua que zomba hoje de Jesus é a mesma língua que um dia vai ter que confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Tá bom? Então fique com essa palavra no vosso coração, guarde ela no vosso coração, não anseie o vosso coração, deixe que Deus trabalhe ao nosso favor. Não temos uma resposta de imediata, mas aqueles que se zombam de nós, né, que não querem se converter, não perdem por esperar. Deus não é vingativo de imediato, mas a justiça de Deus não falha, e um dia, mais cedo ou mais tarde, ela vai vir para aqueles que zombam e têm zombado da nossa fé cristã. Eu vou continuar aqui defendendo a fé cristã, defendendo que Deus ainda é Senhor, independente de qualquer resultado político. O nosso Deus é Deus ainda nos céus, na terra e debaixo da terra. Nenhuma autoridade seria dado ao presidente, ao rei, a qualquer um nessa terra. Nenhuma autoridade seria dado a ele se não viesse da parte do nosso Deus, tá bom? Guarde essa palavra no vosso coração. Nos ajude em oração aí pelo nosso país, pela nossa nação, tá bom? Nos ajude, que Deus está no controle de tudo. Deus não perdeu o controle da situação. O controle ainda está nas palmas da mão do nosso Deus, tá bom? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Você que ficou até aqui, tá? Compartilhe com alguém, se inscreva no nosso canal aí para nos ajudar na divulgação do canal e da poderosa palavra de Deus, tá bom? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo e até a próxima. Amém.